O diabo ataca seu propósito com apenas uma palavra: confiança. E ele faz isso alterando a dose do veneno. Para uns é confiança demais e para outros é confiança de menos. Bom dia, soldados da madrugada! Estamos chegando ao fim de mais uma temporada e nós falamos nos últimos 6 episódios sobre propósito. E eu tenho certeza que esses episódios fizeram total diferença na minha vida. Eu não imaginava, quando eu comecei a gravar esses áudios, que seria tão impactante para mim falar sobre propósito e entender mais a fundo sobre o que Deus tem reservado para mim e para você nos dias de hoje. Mas hoje a gente precisa finalizar e nós vamos finalizar de forma muito simples, dizendo como é que o diabo, quais são as estratégias que o diabo usa para roubar o meu propósito, para destruir o meu propósito, para tirar o meu propósito da jogada. O diabo sabe que quando ele tira o meu propósito, eu não tenho forças espirituais. Ele me derruba. Ele vence aquilo que eu tenho de mais importante na vida. Ele tira as minhas energias espirituais. E ele permite, ao tirar o meu propósito, isso permite que eu entregue os pontos aqui nessa terra. Porque eu não cumpro a missão que Deus tem para mim nesta terra. E aí, todos nós perdemos. E hoje nós estamos vivendo com um mundo cheio de gente sem propósito, que está caindo nas armadilhas do diabo. E como é que ele faz isso? Ele usa uma única palavra. A única coisa que ele faz é alternar a intensidade do veneno. E a palavra é confiança. Ora, o diabo está usando o excesso de confiança. Ora, ele está usando a falta de confiança. Acompanhe comigo a leitura da Bíblia no livro de Números, capítulo 20, a partir do verso 7. O povo de Deus estava no deserto e agora todos estavam reclamando diante de Moisés. Moisés, você trouxe a gente para morrer aqui? É assim que você quer que a gente morra? Ao invés de morrer lá no Egito, a gente veio morrer aqui no deserto? Então, no verso 7, e por que eles estavam reclamando? Porque estavam sem água. O deserto não tem água. Onde eles estavam, as pessoas estavam com sede, as crianças estavam com sede, os velhos estavam com sede, os animais estavam com sede. E a reclamação era pertinente, exceto pela forma que eles estavam reclamando. Agora, escute comigo a orientação que Deus deu a Moisés e o que Moisés fez. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai à rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Esse erro custou caro para Moisés. E qual foi a orientação de Deus para ele? Fale à rocha. O que Deus queria era que Moisés ensinasse ao povo qual era o caminho para resolver seus problemas. O caminho para resolver os problemas não era reclamação, o caminho não era buscar a mão humana, o caminho não era buscar um representante diante de Deus, mas o caminho era falar com Deus. Aquela rocha representava o próprio Cristo e Moisés representava o povo. Ele estava ali diante do povo para dar testemunho. Olhem, povo, escutem, é assim que vocês têm que fazer. Quando vocês tiverem um problema, vocês precisam falar à rocha. E essa orientação ela é válida até hoje. Mas o que Moisés fez foi diferente. Moisés feriu a rocha. E é interessante que a Bíblia chama Moisés, a Bíblia classifica Moisés como um dos homens mais mansos que já passou pela história da humanidade. E o homem manso, por excesso de confiança, por excesso de autoconfiança, feriu a rocha, desobedeceu a Deus. Mas Satanás, ele inverte o veneno e uma hora ele usa o excesso de confiança, como fez com Moisés, outra hora ele usa a falta de confiança. Acompanhe comigo Gênesis capítulo 12, a partir do verso 11.
Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher. Quem está dizendo aqui é Abrão. Abrão é considerado o pai da fé. E olha o que ele disse a Sarai, sua mulher. Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Olha que situação miserável. Olha que situação degradante. Um homem, por falta de confiança em Deus, fala para sua mulher, olha, para que eles não me matem, minta, diga que você é minha irmã, fala que nós somos irmãos, assim eles vão poupar a minha vida. Isso não é nada mais, nada menos, meus irmãos, do que falta de confiança em Deus. O diabo, ele usa a falta de confiança para tirar sua moral. Ele tira sua moral e implanta dentro de você o medo, a dúvida. Você perde a sua credibilidade, você passa a ouvir a voz do impostor. Você não é capaz, Deus não vai te proteger, Deus não te deu autoridade para seguir nessa direção. Quem é você para estar fazendo áudios para as pessoas? Olhe sua vida. Eu acho interessante que quando alguém fala mal de mim, eu me lembro que eu sou muito pior do que aquilo que ela está falando. Eu me lembro que dentro de mim Deus tem transformado e Deus tem agido para a honra e glória dele a cada dia. E o diabo, ele tenta minar o meu propósito e o seu propósito com o mesmo veneno, apenas decidindo qual a dose do veneno que ele vai dar. Olhe outros exemplos na Bíblia. Eva teve também, o primeiro pecado foi por excesso de confiança. Eva achou que ela era capaz, ela poderia ficar longe do marido, ela poderia ser maior do que Deus. Excesso de confiança. Agora olha Adão. Adão foi exatamente o contrário. Adão não teve confiança suficiente de que Deus seria capaz de resgatar Eva da condição pecaminosa. E aí ele tomou o fruto proibido e comeu também. Outro exemplo, Sansão. Excesso de autoconfiança, e autoconfiança é confiança com U, é auto de minha própria confiança. Ele confiava na sua força e ele não entendia que a força dele vinha do Espírito Santo que estava sobre ele. Mas ele se sentia capaz demais a ponto de se relacionar com mulheres dos inimigos, com as filhas dos inimigos. Olhe outro exemplo de falta de confiança. O povo de Israel diante da terra prometida. 10 dos espias falaram que não seriam capazes de conquistar a terra que Deus havia prometido para aquele povo. Apenas 2 tiveram a confiança correta. A confiança correta, ela não é de autoconfiança com U. A confiança correta é de autoconfiança com L. É a confiança que vem do céu, é a confiança que vem de Deus. É o propósito que você tem ao colocar os seus sentimentos, as suas emoções, a sua confiança em Deus. É assim que você vai vencer na vida. Qual que é o antídoto, Kepler, para vencermos as armadilhas de Satanás? O antídoto é a fé e o amor. A fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E isso você já está fazendo aqui. Você tem uma tarefa. Eu quero que você reflita e ore a Deus, pedindo para que Ele revele a você qual é a confiança que tem te faltado. Ou seja, qual é o veneno que Satanás tem usado com você para tirar você do seu propósito. No próximo episódio, nós vamos começar uma nova série falando sobre a vida de Jesus. E a palavra de hoje, se esse episódio fez a diferença para você, é a palavra confiar. Comente para mim nas minhas redes sociais ou comente no meu WhatsApp. Até o próximo áudio.